Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos meditar um pouco na palavra. A pergunta que eu faço é o seguinte: andar sobre as águas. O que é isso? Isso é fé, ousadia ou um propósito de Deus na vida de um homem? Andar sobre as águas é o que? Ousadia, fé ou um propósito de Deus na vida do homem? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14 para o versículo 29, que fala o seguinte: então falou Jesus. Para quem falou Jesus? Para quem que ele teve essa conversa? Ele falou para Pedro. Falou assim: Pedro, venha. Então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até onde Jesus estava. Se você prestar atenção nessa passagem, você vai ver um milagre de um homem andando na Bíblia, andando sobre o mar, que é Jesus. Só que Jesus é Deus. Agora, se você prestar atenção nessa palavra, a Bíblia vai falar que Pedro também andou sobre as águas. Então na Bíblia nós podemos falar, nós podemos afirmar que houve dois homens que andou sobre as águas. Então os discípulos estavam num barco que estava sendo jogado para um lado e para o outro. Entendeu? Estava uma tempestade terrível. Fora o medo que sentiam, fora o medo deles morrerem, do barco virar, aparece diante deles, andando sobre o mar durante a madrugada, um homem. Eles ficaram assustados com aquilo. Aí falaram: poxa, que é isso? Aí eles falaram: poxa, será um fantasma? Jesus ouviu e falou: não, calma, sou eu, não temas, sou eu. Aí Pedro, como Pedro era o mais impossível, falou: Senhor, se és tu, manda eu ir até o Senhor, que eu vou contigo sobre as águas. Olha o que ele falou. Então Jesus respondeu: venha. Ou então, vem Pedro. Pedro desceu do barco, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. O que nós podemos ver nessa passagem? Não importa o mar, não importa as águas, se você tiver fé, você tiver um foco, que é Jesus, com toda certeza, você também andará por cima das águas. O que é isso? Em cima dos seus preocupações, dos seus problemas. Esse é o andar sobre a água. Só que a palavra de Deus diz que realmente Pedro, ele não andou nas águas espirituais, ele andou nas águas físicas. Houve um milagre ali. Houve um milagre. Podemos comparar essa experiência, meus amados, a uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. A vida está sempre jogando de um lado para o outro. Sempre. Ela tenta caminhar, ela tenta ir para um lado, tenta ir para o outro, aí vem um vento contrário, aí vem um impedimento, vem uma necessidade, aí a pessoa fica meio perdida, sem saber o que fazer. Ela se encontra num mar de preocupações, que é natural da nossa vida. Hoje, muitas coisas que acontecem na nossa vida é para quê? Para que nós perdamos o foco de Deus. Essa é a intenção. Mas se você perseverar e você ver que a sua direção, o seu caminho, o seu porto seguro é Jesus,
você vai também andar sobre as águas. Que situação triste daqueles homens. Eu, sinceramente, eu não queria estar naquele barco. Só que se vocês forem ver bem, aquele barco simboliza a nossa vida. Simboliza a nossa vida. Jesus mesmo disse, falou em Mateus 11:28, ele falou o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Naquele momento, Pedro, ele teve uma atitude. A única coisa que tinha que fazer naquele momento era isso. Ele teve uma atitude, teve uma ação e teve fé. Teve fé. Porque não é qualquer um que sai do barco para andar sobre as águas. Não é qualquer um. Tem bastante fé, bastante perseverança. Entendeu? Aí aquele momento lá, só que de repente, como na nossa vida, sempre quando nós saímos do barco das preocupações, dos barcos das desilusões, do barco de tudo, os motivos que tenta te tragar, que tenta te levar você para outra direção, nós vamos na direção de Cristo, que é o nosso porto seguro. Só que de repente houve um detalhe, aconteceu uma coisinha na vida de Pedro, assim na vida de todos nós. Ele teve atitude, iniciativa, teve fé e foi até Jesus. O que aconteceu com Pedro? Ele fez tudo isso, fez tudo certo, como sempre fazia, às vezes. Porque Pedro não era um exemplo de perfeição, assim como nós. Pedro muitas vezes simboliza nós. Muitas vezes nós somos impossíveis como Pedro, nós somos marrudo como Pedro, nós somos pronto a falar como Pedro, nós somos pronto a agir como Pedro, e nós somos pronto a fazer o que Pedro fez naquela época. Só que ele deixou de lado tudo isso e ele simplesmente falou o seguinte: eu vou até Jesus, porque ele é meu porto seguro. Só que no meio do caminho houve palavras, houve testemunhos que não engrandecem, houve muitas coisas que não é de Deus. E aquilo, o que aquilo fez com Pedro? Ele se atentou à força do vento, se atentou às ondas que estavam agitadas. Ele olhou para a situação, olhou para o conjunto de dificuldades que estava naquele momento e infelizmente ele afundou. Eu de coração, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, você pode até olhar para a situação, você pode até ficar nessa situação, você pode até ficar dentro desse barco. O vento está forte, a tempestade parece que não vai parar, o mar está agitado, está te levando você para um lado para o outro, mas eu te peço para você, no nome de Jesus Cristo, olha para Cristo, não ouça ninguém, ouça Cristo, que Ele é o seu porto seguro. Amém? Fica na paz.